Comunidade Cristã A Figueira, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Pedro é avisado. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por ti, ou melhor, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Jesus, ele falava para os seus discípulos que momentos difíceis viriam, que situações difíceis estavam por vir, mas dizia também que ele ia ter que se afastar um pouco deles, ele ia sair um pouco da presença, ele ia ter que se ausentar. E os discípulos não compreendiam isso. Aqui ele falou abertamente, ele chegou ali, ele falou assim: olha, eu vou precisar ir para longe por algum tempo, eu vou me afastar de vocês. E aí Pedro, que sempre foi o mais atirado, sempre foi o que mais se posicionou, ele levantou correndo, ele falou: Senhor, para onde o Senhor for, eu vou atrás do Senhor, eu vou com o Senhor, aonde o Senhor estiver, eu vou estar junto, eu vou seguir o Senhor, aonde o Senhor estiver que eu vou atrás. E digo mais, pelo Senhor eu sou capaz de dar a minha vida, eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Essas foram as palavras de Pedro nesse momento. Pedro, ele era discípulo, ele era apóstolo, foi apóstolo, ele era discípulo. E juntamente com os demais, ele estava acostumado a ver bênçãos, a ver milagres, a ver curas, transformações de vida. Quando alguma coisa ruim acontecia, uma dificuldade existia, quando os impostos eram cobrados e eles não tinham dinheiro para pagar, eles recorriam a Jesus. Jesus falava: vai lá no mar, lá, ó, pega um peixe, e aí vocês vão ver que na boca do peixe está o dinheiro para vocês pagarem. Ou seja, a resposta para se pagar, para se arcar com aquilo que eles precisavam, para suprir a necessidade deles, vinha de quem? De Jesus, imediatamente. Aí pegavam o peixe, estava lá a moeda, pagavam o imposto. Corriam para Jesus quando aparecia alguém morto, falavam: olha, a mãe está triste, o pai está triste, a família está dizendo que morreu, como foi o caso da filha de Jairo. O Senhor pode fazer alguma coisa? Ele ia lá e ressuscitava o morto. Vinha um doente, vinha um surdo, ele passava a ouvir, vinha um cego, ou seja, coisas maravilhosas, extraordinárias, eles acompanhavam através de Jesus, eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus. Até aí, você está compreendendo, Senhor? Eles tinham comunhão com Jesus, eles andavam com Jesus. Mas tudo isso aí fortalecia o coração deles, fortalecia a fé deles e dava a eles a impressão ou a sensação de que eles eram inabaláveis, de que enfrentariam qualquer situação, qualquer dificuldade. Pedro falou para ele: o que tiver que fazer eu vou fazer, e aonde tiver que ir eu vou, mas eu quero que o Senhor saiba que se for preciso morrer pelo Senhor, eu vou morrer, eu vou dar minha vida. E quantas pessoas a gente não ouve que falam isso? A gente assiste na televisão os programas das igrejas e a gente vê gente falando que nunca vai sair da presença de Deus. A gente vê pessoas falando que nunca vão deixar aquele determinado lugar. É ou não é? Que Deus é maravilhoso, que Jesus mudou a vida delas. Elas não deixam Jesus por nada no mundo, por nada que possa acontecer. Só que tudo isso é decorrente do quê? Decorrente das bênçãos que elas alcançam. Eu e você, nós ficamos felizes, a gente se sente feliz, alegre, quando alguma coisa boa acontece. Quando alguma coisa boa, ela se realiza na nossa vida. E a gente vê gente sentindo isso, acontecendo isso na vida das pessoas, praticamente diariamente. É ou não é verdade? Quando você é respondido nas suas orações, quando você ora, e Deus responde a sua oração, seja em seu favor mesmo, seja em favor de outra pessoa, isso traz ao seu coração o quê? Alegria. Você se sente fortalecido, a sua fé fortalecida, é ou não é verdade?
É assim que nós nos sentimos. Quando tudo é favorável, quando as respostas de Deus na nossa vida, elas são todas positivas, isso nos fortalece, isso nos renova. Há momentos na nossa vida que a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir. É ou não é verdade? Independente de posição, independente de cargo, independente de título, independente de tempo de igreja, de conhecimento de evangelho. Porque as lutas, elas aparecem para todos. Elas estão diante de todos. Se eu for contar para vocês, eu vou falar para você. Quantas vezes essa semana eu pensei em parar, em desistir, em jogar tudo para o alto. A Ellen me perguntou outro dia, ela me viu ali, ela falou assim, por quê? Eu falei alguma coisa, não me lembro o quê, diante de Deus que eu não me lembro. Ela falou assim, você está pensando em parar? Eu falei, eu só penso em parar quando eu penso em continuar. Ou seja, todo o tempo. Por quê? Por causa das dificuldades. Quando a gente enfrenta uma dificuldade aqui, outra ali, dependendo da nossa situação espiritual, dependendo da nossa proximidade com Deus, e dependendo do nível da nossa fé, elas são fáceis de se resolver, porque a fé, ela é como um músculo. Você já deve ter escutado isso daí, eu já escutei um monte de vezes, e que se exercitarmos a nossa fé, ela se fortalece. Mas como exercitar a fé? Quem tem fé? Todos nós temos fé. Todos nós temos. Mas que fé é essa? Há uma pergunta na Bíblia, ela diz assim, olha, aliás, é uma comparação, né? Faz o seguinte, você me mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras vou provar para você que eu tenho fé. Quer dizer, não se prova a fé dizendo que tem fé. Não se prova que ama a Deus dizendo que ama a Deus. Não se prova que serve a Deus dizendo que serve a Deus. Mas agindo, praticando, tendo obras, atos, atitudes. Está dando para entender isso? Sim ou não? Pedro falou que daria a vida. E talvez nós aqui hoje até digamos isso. E não importa a circunstância, como a gente louvou agora, como a gente cantou, não importa a circunstância, nós vamos adorar a Deus, nós vamos louvar a Deus. Vamos adorar a Deus em qualquer situação da nossa vida. Pedro falou isso. Quem era Pedro? Nós talvez não sejamos nem dignos de falar o nome de Pedro, de pronunciar o nome de Pedro. É incomparável, ninguém pode dizer, o meu ministério é igual ao do Pedro, a minha vida é igual a de Pedro, eu sou igual ao Pedro, eu sou assim, não. Quem somos nós para dizermos isso? Mas veja aqui, ó, que não era privilégio, ou não é privilégio, só de pessoas como eu, como você, nos sentirmos fracos em determinados momentos, abalados pelas dificuldades, pelas lutas, sentirmos vontade de desistir, de parar, nos sentirmos impotentes diante de tantas lutas, diante de tantos problemas, e alguns deles até que parecem que não vão acabar nunca, ou situações que a gente imaginava que nunca ia passar e aí acaba passando. E a gente se pergunta, por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo isso? Eu não consigo entender. Eu já me fiz várias vezes essa pergunta. Várias vezes. E antigamente eu fazia escondido. Fazia num cantinho, onde só eu e Deus sabíamos. Hoje, a situação às vezes é de um jeito que eu faço essa pergunta para quem estiver na frente. Às vezes minha mãe está perto, meu pai está perto, minha esposa, minha sogra, meus irmãos, não importa. Por quê? Porque tudo é a maneira, ou tudo vai da maneira com que a pessoa está firmada na rocha, que ela está estabelecida em Deus. No que você se firma? Os apóstolos, aqui, os discípulos aqui, Pedro, ele estava firmado, os pés deles estavam sobre a rocha de tudo aquilo que eles viam, das dificuldades que eles viam solucionadas. É fácil demais, eu não sei se você está entendendo onde eu estou querendo chegar, mas é fácil demais acreditar em Deus quando tudo vai bem, gente. É fácil demais ser de Deus quando os problemas são resolvidos. É fácil demais ser de Deus quando tudo é favorável, quando a nossa resposta é positiva, quando as pessoas aparecem. Olha, fulano, você orou por mim, e que bênção, eu vim aqui para te agradecer. É bom demais, isso daí é fácil. Eu sou de Deus, forte, sou inabalável. Não é nada, mentira. Todo mundo vai sentir o peso uma hora, mais cedo ou mais tarde, e vai, não tem jeito. Nós não somos nada, nós dependemos de Deus o tempo inteiro, todo o tempo. Quanto mais dependemos, mais dependemos.
É preciso se compreender isso. Às vezes, nós que somos já de uma caminhada em igreja, nós somos privados do direito de dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu hoje estou que eu não aguento. Se o Senhor não me carregar no colo, eu não sei como que eu vou fazer para conseguir chegar, eu não sei como que eu vou seguir. É ou não é verdade? Por quê? Porque é implantado dentro da nossa cabeça muitas vezes que isso é ser fraco, isso é estar distante de Deus. Mas existia um homem lá atrás que nós também não somos capazes, não somos honrados, não teríamos o direito, se não fosse pela misericórdia de Deus, de pronunciarmos o nome dele também, que foi Elias, o maior profeta que existiu. Uma certa ocasião, Jesus subiu num monte e ali apareceram duas pessoas. Vocês lembram disso, não? Foram quem? Moisés e Elias. Olha só, Elias um dia ele enfrentou tanta... Elias desceu do monte. Fazia 3 anos e meio que não chovia sobre a terra, porque ele orou. Aí ele orou de novo, ele perseverou na oração dele, choveu. Aí ele desceu do monte, e ele tinha derrotado os profetas de Baal, tinha descido fogo do céu. Elias já tinha visto o morto ressuscitar. Elias tinha visto um monte de milagre acontecer. Elias conhecia Deus. Eu conheço Deus, já vi Deus agir. Você conhece a Deus, você já viu Deus agir através da sua vida. É ou não é verdade? Já viu? Mas Elias, ele chegou lá embaixo, aí veio um mensageiro falar para ele: ó, a rainha falou que vai te matar amanhã. Olha o que Elias fez. Duvido que vai me matar, eu quero é ver que vai me matar. Falou isso? Não falou nada. Correu. Elias. Se eu corresse hoje, iam dizer por aí que eu sou fraco. Quando a gente se afasta de algo que está nos prejudicando, no coração, na mente, na consciência, as pessoas às vezes pensam isso. E olha lá, fulano é fraco, fulano é caído. É ou não é verdade? Mas e se Elias corresse hoje? O que iam falar dele? A mesma coisa, porque todo mundo acha que está por cima, está acima de tudo. Mas Jesus, ele falou que esse tipo de gente aí costuma fazer algumas coisas, escrever leis, que eles mesmos nem com o dedo mindinho quer empurrar o fardo que eles botam nas costas dos outros. Pois é. Só que Elias correu, e lá no meio do deserto, ele correu por quê? Porque a rainha falou para ele que ele ia morrer, ia matar ele. Aí ele correu, ele fugiu. Lá no meio do deserto ele parou. E aí o que foi que ele disse? Ele pegou, orou a Deus e falou: Senhor, me mata agora, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Ué, mas ele queria morrer, não podia ter ficado lá? Não ia morrer de todo jeito? E a confusão? É ou não é? Era isso que Deus tinha para ele. Não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. Uma outra passagem, se você depois tiver o cuidado de olhar, é o mesmo texto, só que nas palavras de Marcos, lá no Evangelho de Marcos, Jesus ele fala assim, fala para Pedro: ó, essa noite Satanás pediu a tua alma. Eu intercedi junto ao Pai para que isso não acontecesse. Eu pedi para Deus te dar uma nova oportunidade. Por quê? Porque se você fosse peneirado, você seria reprovado. Há um momento na nossa vida, ou todos nós juntos, ou individualmente, talvez hoje seja esse dia, não sei, mas haverá um momento em que todos seremos peneirados, passaremos pela peneira, as lutas, as dificuldades. Haverão momentos em que tudo vai parecer perdido, aos nossos olhos nada mais vai acontecer. Você sabe o que continuou? Olha aí, ó, no versículo 38, ó. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Você é capaz de dar a vida por mim? Você vai morrer por minha causa? Você tem certeza disso? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Mais do que as minhas palavras, mais do que as suas palavras, mais do que o nosso rosto mostra, mais do que a gente faça, as nossas atitudes, que a gente realize, mais do que tudo isso, Deus observa o nosso coração. Jesus olha o nosso coração. Nada do que você fizer que não for totalmente para Ele, 100% para Ele, completamente para Ele, não tem valor para Ele.
Porque tudo que for pela metade, para Deus não serve. Está dando para entender, gente? Não, mas se eu fizer isso, eu vou agradar a Deus. Vai, se você fizer de todo o coração. Não adianta fazer com interesse de coração. Mas tem que, aliás, não adianta fazer o que é reto somente. Tem que fazer o que é reto, mas com interesse de coração. Quem está compreendendo isso? Pedro falou, eu falo, você fala, falamos. Mas e no dia a dia, e nos momentos difíceis? Deus está nos dando a oportunidade de hoje nos capacitar, nos fortalecermos nele, dependermos ainda mais dele. Colocarmos a nossa esperança cada vez mais nele, a nossa confiança totalmente nele. Está dando para compreender isso? Ele falou para Pedro, olha, quando você se converter, então você fortaleça os seus irmãos. Porque agora você não tem condição nem para você mesmo. Às vezes a gente quer ajudar os outros, mas a gente não tem nem para a gente. É ou não é? A gente às vezes... Sabe aquela história do barquinho? Atravessando o mar da dificuldade? O barquinho é a nossa vida, nós estamos atravessando. Aí a gente nesse barquinho aí quer colocar a família inteira, os conhecidos todos, todo mundo dentro do barco. Só que o barco é pequenininho. É um caiaque. Aí o que acontece? Pesado demais. Mas vai haver um momento em que estaremos fortalecidos para também fortalecer os outros. Hoje, Deus está nos dando esse alimento, para estarmos fortes, fortalecidos. Nós seremos, ou já estamos, ou seremos peneirados, atravessaremos as lutas, as dificuldades. Mas ainda que tudo pareça perdido, ainda que tudo pareça finalizado, Deus ele tem uma nova história para a nossa vida a cada dia. Cada dia. O fato disso aqui hoje, vocês estarem aqui, é isso. Isso é uma prova. Para mim é uma prova. E aquilo que Deus está realizando na sua vida hoje, só você sabe, está aí dentro do seu coração. Aquilo que, não as palavras do pastor Vinícius, não as palavras desse ou daquele pregador disseram, não a explicação que tenta conduzir as pessoas para uma direção, mas aquilo que só você sabe, que só o Espírito Santo está revelando aí no seu coração. Isso é para fortalecimento da sua vida. Isso aí é o que Deus revela no seu coração. Glorificado seja o Senhor. Está dando para entender? Ele falou isso para Pedro. Pedro estava forte, me arrepio. Ele se sentia forte diante daquilo que ele via. Mas aí o que aconteceu? Quando ele viu o homem que para ele era o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cristo que veio para salvar a humanidade, sendo esbofeteado, sendo humilhado, sendo cravado numa cruz, o que foi que ele fez? Perguntaram, vem cá, você anda com ele, eu já vi você com ele. Ele, não, eu não. É você sim, você tem o jeito dele, você fala como ele, você anda como ele, você se veste como ele. Ele falou, eu nunca conheci esse homem, eu nunca vi esse homem na minha frente. 3 vezes ele negou Jesus. Quando os problemas apareceram, quando as lutas começaram, quando a dificuldade começou. Está dando para entender, gente? Muita gente, na hora do entusiasmo, fala que vai dar a vida por Jesus, fala que nunca vai abandonar. Mas aí quando as lutas vêm, as tempestades, elas vêm. Vieram e hão de vir. E tudo isso para que eu e você cada vez mais dependamos mais ainda de Deus e sejamos mais ainda fortalecidos. Está dando para compreender isso? Quem está entendendo? É por isso que as lutas vêm. É essa razão, o motivo da gente enfrentar as lutas. Mas é para que em todas elas, Deus seja glorificado através da nossa vida. Coloca isso no seu coração, creia nisso. Confia. Aí mais tarde, Pedro se arrependeu. Pediu perdão a Deus, buscou esse perdão, se arrependeu. E mais tarde depois, alguns anos depois, já convertido, apóstolo e pregador da palavra de Deus, ele então foi capaz de realmente, verdadeiramente dar a sua vida. Pedro morreu pelo Evangelho de Cristo, ele deu realmente a vida. Naquele momento ele não foi capaz de fazer. Mas mais lá na frente, ele deu a própria vida. Você deve saber. Diz a história que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele falou, quando disseram, olha, você vai morrer também na cruz. Aí ele falou, tudo bem, eu morro. Mas eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, então me põe de cabeça para baixo. É ou não é verdade? Aí ele foi capaz de dar a vida. Realmente.
as situações que a gente já passou na vida e que às vezes elas aparecem novamente, e a gente olha e fala assim, isso aí, Deus já me deu a vitória. Mas há outras situações que o nosso coração sente a pancada da vida, é ou não é? Mas se buscarmos a força e a confiança do nosso coração estiver em Deus, grande é a nossa recompensa, o nosso galardão. Comunidade Cristã A Figueira, perto está o Senhor de todos os que o invocam.